Olá, estamos em mais uma segunda-feira reunidos para prosseguirmos no estudo do livro As Dores da Alma, editado pelo Espírito Hamed, e hoje conversando sobre a solidão, um novo tema. Sofremos de solidão toda vez que desprezamos as inerentes vocações e naturais tendências de nossa alma. Assim que nos distanciamos do que realmente somos, criamos um autodesprezo, passando a partir daí a desenvolver um sentimento de soledade, mesmo rodeado das pessoas mais importantes e queridas de nossa vida. Na autorrejeição, esquecemos de perceber a presença de Deus vibrando em nossa alma. Logo, anulamos a nossa força interior. É como se esquecêssemos a consciência de nós mesmos. Para que a nossa essência emerja, é preciso abandonarmos a nossa compulsão de fazermos seres idealizados, nossa expectativa fantasiosa de perfeição e o nosso modelo social de felicidade. Somente assim exterminamos o clima de pressão, de abandono, de tensão e de solidão que sentimos interiormente para transportarmos-nos para uma existência de satisfação íntima e para uma indescritível sensação de vitalidade. Aberta a comentários, Dani. Vamos lá, só deixar o Kindle voltar aqui. Eu acho que essa primeira frase que ele coloca, sofremos de solidão toda vez que desprezamos as inerentes vocações e naturais tendências de nossa alma. Eu acho que o autoconhecimento, né, Tássia? A questão do conhece-te a ti mesmo. Isso é de suma importância para que a gente possa se aceitar como nós somos. A gente tem construções ao longo das nossas encarnações e às vezes a gente passa por situações, por experiências, e essas experiências são o que nos constroem. Só que se a gente se negar isso, isso é uma coisa, digamos assim, que contrária a nós mesmos. Ao passo que se nós aceitarmos aquilo que a gente já experienciou, toda a carga que isso tem, a gente tem condições de viver com mais consciência de nós mesmos. E me parece que a consciência de nós mesmos, ela também está alinhada com o nosso alto valor, com o nosso alto amor, com a nossa percepção de nós mesmos. E tudo isso constrói o nosso relacionamento conosco. A partir disso é que nós nos relacionamos com o meio e com os outros, né? A nossa relação conosco, com Deus, com o outro, com o mundo, né, como um todo. E quando ele coloca aqui, ó, na autorrejeição, quer dizer, quando a gente rejeita aquilo que a gente é, quando a gente nega aquilo que a gente é, esquecemos de perceber a presença de Deus vibrando em nossa alma. Então, até não é que Deus se distancie de nós, somos nós que estamos distantes dele, né? Eu fico com isso por enquanto. É, é verdade, né, Dani? E é interessante, né, quando ele fala ali também, mesmo rodeado das pessoas mais importantes e queridas da nossa vida, né? Às vezes, mesmo rodeado de pessoas, essa sensação de solidão é muito grande, mas por quê? Por essa distância mesmo de quem nós somos de verdade, né? E é interessante porque qual seria esse nosso papel, né? Que a gente sempre comenta aqui, fazendo com que essas vocações, essas tendências naturais da nossa alma possam vir à tona, né? Isso, de fato, é nos preencher. E é bem isso que você falou, né? Não significa que a gente deva se considerar superior, tampouco inferior a ninguém, né? É só perceber o meu valor no mundo e não ficar me comparando também, que eu acho que a comparação é muito autodestrutiva, né? E de verdade, a gente não vai ser tudo que a gente quer, a gente não vai ter tudo que a gente quer. Mas, e é entender também que parte dessas nossas idealizações não cabem, mas, sobretudo, que a gente não se autorrejeite, né? E é interessante porque a partir do momento que a gente não se aceita como as pessoas também ao nosso redor e a vida vai trazendo experiências nesse mesmo sentido de rejeitar, né? Então, por que você fala hoje tanto na valorização da autoestima, do seu valor próprio, das suas vocações? Porque esse é o primeiro passo, como você bem disse ali também, para que ao me aceitar, as minhas experiências exteriores também vão mudar, as circunstâncias da minha vida também mudam, porque eu entendo o meu valor próprio, né? E é bonito, né? Porque para que essa nossa essência emerja, é bem isso que você falou. Qual é a necessidade, né? Aceitação.
aceitação das nossas fragilidades, aceitação daqueles pontos que ainda não são tão bons, mas também de virtudes nossas, né? E às vezes a gente olha o modelo social e quer se enquadrar, mas não é aquilo que a gente veio viver, né? E aí a gente, esquecido disso, entra nesse turbilhão de querer ser aceito, de querer agradar, de querer ser amado a todo custo e se perde, né, no meio disso tudo. Então, sobretudo, né, na lição de hoje me parece assim, solidão é quando de fato eu estou desconectado de mim e de Deus, né, que é bem aquela relação que você falou. Então, que a gente possa se buscar, né, que possa se entender de verdade, né. Vamos continuar, né? Você quer falar mais alguma coisa, Dani? Não, pode continuar. A renúncia de nosso eu idealizado nos dará uma sensação de renascimento e uma atmosfera de liberdade como nunca antes havíamos sentido. O ser idealizado é uma fantasia mental. É uma imitação inflexível, construída artificialmente sobre uma combinação de dois básicos comportamentos neuróticos, a saber, adotar padrões existenciais superrígidos, impossíveis de serem atendidos, e alimentar o orgulho de acreditar-se onipotente, superior e invulnerável. A coexistência desses dois modos de pensar ocasiona frequentes estados de solidão, tristeza habitual e sentimentos mútuos de vazio e aborrecimento na vida afetiva de um casal. O amor e o respeito a nós mesmos criam uma atmosfera propícia para identificarmos nossa verdadeira natureza, isto é, nossa identidade de alma, facilitando nosso crescimento espiritual e, por conseguinte, proporcionando-nos alegria de viver. Quase todos nós crescemos ansiosamente querendo ser adequados e certos para o mundo, porque acreditamos que não somos suficientemente bons para sermos amados pelo que somos. Por isso, procuramos desesperadamente igualar-nos a uma imagem que criamos de como deveríamos ser. O esforço metódico para sustentar essa versão idealizada é responsável por grande parte dos nossos problemas de relacionamento conosco e com os outros. Aberto comentários, né? Hoje é só pauleira, né? Ai, ai, ai. Acho que essa questão, né, que ele traz do eu idealizado, muitas vezes talvez não seja sempre idealizado por nós, mas os outros também nos idealizam muito, né? Então, a gente saber distinguir aquilo que nós somos daquilo que nós mesmos idealizamos e daquilo que o outro idealiza, para que a gente consiga ter esse discernimento do que nós verdadeiramente somos e o quanto de energia que a gente pode gastar quando a gente fica perdido no meio disso, né? E quando ele coloca essa questão da rigidez também, que a gente pode ter, ou dessa questão dessa prepotência até, assim, de nos sentirmos superiores e não percebermos a nossa vulnerabilidade, né? Eu acho que o fato da gente pensar que nós somos seres em construção, que estamos em constante evolução, ele já traz para a gente essa questão da vulnerabilidade nossa também, né? E dessa questão dos conflitos que são inerentes, de questões que são inerentes ao estado evolutivo em que a gente está, mas que a gente deve ir buscando essa clareza nas ideias, essa clareza na percepção de nós mesmos e na percepção do mundo que nos habita, né? Quer dizer, no mundo que nós habitamos também, né? Quando ele coloca que o amor e o respeito a nós mesmos criam uma atmosfera propícia para identificarmos nossa verdadeira natureza. Quantas vezes a gente se violenta? E isso é muito triste, né, Tássia? Quando nós não temos esse respeito por nós. Quantas vezes as pessoas atrelam muito a questão do egoísmo quando você cuida só de você. Mas tem uma dose nisso, que é necessária. Então, nós precisamos. Acho que isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, que a forma como nós nos relacionamos conosco, ela dita os nossos relacionamentos externos. Então, o fato de eu cuidar de mim não vai fazer com que eu não traga qualidade para os outros relacionamentos. Ao contrário, na verdade. A forma como nós nos tratamos, como nós nos respeitamos, é a forma como nós vamos tratar os externos, é a forma como a gente vai respeitar, que a gente vai aceitar, que a gente vai compreender.
Por isso, quando a gente vê pessoas que são muito rígidas, dá até medo, porque se ela é rígida daquela forma com ela, como que ela vai ser com os outros? Ou se ela é rígida com os outros, como que ela não é com ela? Então, ficam essas reflexões para a gente inicialmente entender que o relacionamento primário é o nosso. E enquanto a gente não conseguir construir uma qualidade, ter um relacionamento saudável conosco, talvez a gente não consiga desenvolver isso em relacionamentos com os outros. Vou deixar você falar porque a leitura é grande. É verdade, tem tanta coisa para falar, né, Dani? E é interessante quando ele fala, né, o ser idealizado é uma fantasia mental, ou seja, de fato, me parece que a gente não consegue se perceber muito, sabe? E é bem isso que você falou, quando é bem isso, essa correspondência de dentro para fora e de fora para dentro, né? Quando eu sou extremamente rígida comigo, sou também com os outros, né? Então, se sou uma pessoa que me exige muita perfeição, que as coisas têm que ser como eu quero, eu também vou projetar isso nos outros, né? Eu também vou esperar isso dos outros. Então, ele fala, né, que a combinação de dois fatores básicos, a combinação de dois básicos comportamentos neuróticos, a saber, adotar padrões existenciais super rígidos, impossíveis de serem atendidos, e alimentar o orgulho de considerar, de acreditar ser impotente, superior e invulnerável, né? Então, eu crio padrões do que eu sou, de como as coisas têm que ser, de como a minha vida de casal tem que ser, de como o meu companheiro tem que ser. A gente vai criando essas idealizações, né? Esses patamares, às vezes, super rígidos, e muito lá em cima, né? Que às vezes pouquíssimas pessoas, se é que alguém conseguiria de fato atingir. E a gente também se acredita perfeito, né? Bom, então eu não tenho defeitos, as minhas vulnerabilidades são pequenas e não, né? Então, quando me olho com realidade, quando percebo também as minhas vulnerabilidades, aqueles meus pontos frágeis, né? Quando eu também não pressiono o outro a atingir esses patamares ideais, porque eu acredito que não seja errado a gente ter um ideal, mas imaginar que a gente vai corresponder a isso e que a todo momento a gente vai conseguir isso, eu acredito que seja uma meta muito inalcançável, né? Até porque os nossos patamares de perfeição, a gente tem que olhar, por exemplo, assim, eu estou construindo uma casa, né? Eu tenho um projeto, eu tenho um ideal de como essa casa eu gostaria que ela fosse. Mas eu vou vendo às vezes que eu não tenho ferramentas para aquilo, né? Então, por exemplo, assim, às vezes as pessoas querem relacionamentos super saudáveis, mas será que corrigiram a parte tóxica que tem dentro delas? A parte tóxica que vê os gatilhos alheios e percebe assim, olha, aqui eu tenho que ir com mais cuidado, aqui é um assunto que eu tenho que tocar muito de forma assim superficial, porque o outro, percebo no outro essa ferida profunda, né? Então, me parece que primeiro também a gente tem que construir novas ferramentas. Olha, quero então bons amigos. O que que eu faço, né, para ter esses bons amigos? Que ferramentas eu preciso ter? Porque a gente quer uma vida pronta. Nossa, eu gostaria de ter muitos amigos, eu gostaria de ter um relacionamento saudável e em paz, mas o que que eu estou fazendo para isso, né? Então, assim, e ver com realidade, sabe? Porque a partir do momento que eu falo assim, não, eu estou pronta para esse relacionamento, a gente é, não se vê capaz de ver aquilo que a gente ainda tem a corrigir, né, Dani? E aí cria uma falsa sensação de que vai conseguir as coisas sem ver. Então, ver a realidade tal qual ela é, mesmo que seja dolorida, que a gente vai perceber que tem muito mais defeitos e fragilidades do que acha, né? Do que se vê. Você tem mais algo a comentar? Pode prosseguir. Então tá. Entre todos os problemas de convivência, os de casais talvez seja um dos mais comuns entre as pessoas. Todavia, todos nós queremos companhia e afeto, mas para desfrutarmos de uma união amorosa, madura e equilibrada, é preciso, acima de qualquer coisa, respeitar o direito de cada criatura tem de ser ela mesma, sem mudar suas predileções, ideias e ideais. Os traços de personalidade não são futilidades, teimosia ou manias. Cada parceiro tem seus direitos individuais de manter sua parcela de privacidade e preferências. Para tanto, o diálogo compreensivo, a renúncia aos próprios caprichos, o compromisso de lealdade são fatores imprescindíveis na vida a dois, que não pode permitir a confusão de direitos individuais com direitos individualistas, com vulgaridade, com cobrança e com leviandade. Eis a razão de viver bem consigo mesmo. Tudo passa, pois todos somos viajores do universo, porém
só nós mesmos viveremos eternamente com nós mesmos. A complexidade maior A complexidade maior das dificuldades nos matrimônios talvez seja a não valorização dos verdadeiros sentimentos que forçam um dos parceiros, ou mesmo ambos, a contrariar a sua natureza para satisfazer as opressões, intolerâncias e imposições do outro. Ninguém pode ser feliz assim, subordinando-se ao que o outro cônjuge quer ou decide. Aberto comentários, Dani. Mais uma paulada na gente, né? Ai, ai, ai. Acho que essa construção de relacionamento que a gente vive hoje em dia, ela é muito complexa ainda para nós. Acho que justamente por essa falta de conhecimento de nós mesmos e pela falta de qualidade do relacionamento conosco que interfere no relacionamento a dois. E seja esse relacionamento de amizade, seja esse relacionamento amoroso, né, como o Hamed coloca aqui, mas a gente ainda tem essa dificuldade, né, de se relacionar, de respeitar o outro, a gente tem muito uma visão de impor o nosso ponto de vista ainda, né? E como a gente vê, isso fere o direito do outro, né? Fere um limite ali. E a gente tem essa dificuldade de identificar, de compreender, né, o que é nosso e o que é do outro. Então, às vezes, as pessoas acabam extrapolando esses limites e começam a ferir, né? E essas feridas aí é que a gente também ainda não tem maturidade para lidar, porque nós temos muito orgulho, a gente tem muito desejo de estar certo sempre. Então, para você pedir desculpa, é um efeito estratosférico, salvo exceções, né? De pessoas que têm essa capacidade de se desculpar e que não tem problema com isso, mas a maioria de nós, não. Então, assim, essas questões que o Hamed traz é complexa. E essa necessidade que a sociedade traz também da gente ter relacionamento, né? De você ter um relacionamento amoroso, de você casar. Parece que você, enquanto ser humano, isso aí é uma prerrogativa. E não é bem assim, né? Que, na verdade, quem vai ficar conosco sempre é a própria frase de Hamed. Eis a razão de viver bem consigo mesmo. Tudo passa, pois todos somos viajores do universo. Porém, só nós viveremos eternamente com nós mesmos. Então, como que você está construindo um relacionamento com quem você vai viver o resto da sua existência? Tipo, o universo todinho pela frente é um relacionamento contigo. E esse relacionamento contigo é um espelho para os demais. Então, como que a gente está construindo isso? Acho que essa é a grande questão. Ah, e outra questão importante que o Hamed coloca aqui, né, que a complexidade maior das dificuldades nos matrimônios talvez seja a não valorização dos sentimentos. Esse cuidado da gente ter responsabilidade afetiva com o outro. A gente está diante de um ser humano, esse ser humano tem as suas percepções, tem os seus valores, tem os seus sentimentos, tem a sua forma de pensar, já tem uma construção de vida antes que a gente chegasse. Como que é isso? A gente respeita isso ou não? Então, às vezes, você querendo impor o seu ponto de vista, a outra pessoa, isso acontece muito, a gente observa muito, às vezes a outra pessoa não tem firmeza também para se posicionar, para se colocar, porque não é também só o fato da gente tentar impor ao outro, mas as pessoas também sofrem muito dessa questão de autoestima, de autovalorização. Isso às vezes impede a pessoa de falar. Então, veja que a coisa é bem complexa, né, Tássia? É um mundo muito adverso. E eu acho tão bonito, Dani, quando ele coloca ali, né? Os traços de personalidade não são futilidades, teimosia ou mania. Cada parceiro tem os seus direitos individuais de manter a sua parcela de privacidade e de preferências. E é tão bonito porque é isso, não é que o outro queira nos desagradar, não é que o outro queira ser diferente de nós, é porque ele veio para ser diferente, né? E eu acho muito bonito isso mesmo. Quer dizer, quando a gente conheceu, seja os nossos próprios familiares, seja os vínculos afetivos que a gente tem, amizade, parceiros e tal,
Eles já eram algo antes de nós, e na verdade, tal qual nós, eles vieram para ser quem são. Então, assim, é não ver aquela pessoa como um inimigo que quer fazer coisas diferentes do que a gente pensa. Não, é uma pessoa que está querendo ser quem ela é, assim como a gente também quer e deve ser, né? Então, é pensar as relações afetivas mesmo como essa troca, né, em que eu faço bem ao outro, em que eu quero que o outro cresça e que ele deveria fazer o mesmo por mim, que imagina. A gente está aqui nesse planeta, né? Voltando com várias pessoas, com pendências, e a gente continua desrespeitando quem elas são, né? E às vezes querendo impor coisas. Qual é o sentido? Se na verdade a gente está aqui exatamente para refazer esses laços, para nos permitir sermos quem são, e as pessoas também, né? Então, é perceber assim, a gente veio para cá para amar, isso é um treino de amor, né? E é claro que nesse meio tempo e nessa convivência, eu também acho interessante quando ele fala ali, não se pode permitir a confusão de direitos individuais com direitos individualistas, ou seja, claro que cada um, é, por exemplo, na questão afetiva, é claro que cada um tem os seus direitos individuais, tem as suas preferências, tem as suas tendências, e elas devem ser respeitadas. Mas também, dentro de uma relação de casal, nem tudo cabe, né? A partir do momento que você também escolhe estar ali dentro do relacionamento, vocês vão fazer ali as regras de vocês, ou seja, cada um mantém a individualidade, mas não tenha isso de individualismo, né? De achar que o meu é o certo, tem que ser dessa forma, é assim que é o melhor, é assim que a gente vai fazer. Não, é um compromisso de regras mútuas que são criadas, em que um vai renunciar, mas o outro também. Ou seja, e ele bem fala ali, né, a renúncia aos próprios caprichos, que às vezes a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Nessa incapacidade de, inclusive, olhar é, para a vivência do outro, para as experiências, para as opiniões do outro, e pensar assim: será que ele não faz melhor do que eu? Será que assim não é ainda melhor do que eu faço, do que a minha família faz? Porque a gente vem dessas vivências, né, Dani? A gente também vem dessas repetições. E a gente também tem que construir e reconstruir, desconstruir muitas delas e reconstruir ali o que faz sentido, né? E para isso precisa de um diálogo, né? Então, é muito interessante também perceber isso, né? E aí ele fala, né? A não valorização dos verdadeiros sentimentos que forçam dos parceiros ou mesmo ambos a contrariar sua natureza para satisfazer as opressões, intolerâncias e imposições do outro. Ninguém pode ser feliz assim, subordinando-se ao que o outro cônjuge quer ou decide. Olha isso, né? O quão isso pode ser mesmo dessa supressão desses limites, de oprimir mesmo o outro, né? Então, poxa, mas se eu vim para cá para aprender a amar, para aprender a tolerar, para aprender a conviver, para aprender a respeitar, a me respeitar e a respeitar os outros, por quê, né? Por que oprimir? E é aquilo que a gente fala, né? Uma coisa ou outra obedecer, porque ele pode até obedecer, mas será que ele vai nos amar? Será que a gente vai realmente construir uma relação boa e saudável a partir disso? Me parece que não, né? Então, nos questionarmos mesmo sobre todas essas coisas. Vamos continuar, né, Dani? A indissolubilidade absoluta do casamento é uma lei humana, muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Declarar de modo geral que o divórcio é sempre errado é tão incorreto quanto assegurar que está sempre certo. Em algumas circunstâncias, a separação é um subterfúgio para uma saída fácil ou um pretexto com que alguém procura esquivar-se das responsabilidades unicamente. Há uniões em que o divórcio é compreensível e razoável, porque a decisão de casar foi tomada sem maturidade, somente na busca egoística de sexo e prazer. São diversos os equívocos e desencontros humanos. Em outros casos, há anos de atitudes de desrespeito e maus tratos, como também há os que impedem o crescimento do outro. São variadas as necessidades da alma humana e muitas vezes é melhor que os parceiros se decidam pela separação, a permanecerem juntos, fazendo na união conjugal uma hipocrisia e um verdadeiro tormento. No entanto, em todas as atitudes e acontecimentos da vida, só a própria consciência do indivíduo pode fazer o auto-julgamento, ou seja, com base nas carências, necessidades e dificuldades da vida a dois, decidir se deseja continuar ou partir. Todos os livros sacros da humanidade têm como máxima ou mandamento o amor. A base de todo compromisso é o amor.
O amor enriquece mutuamente as pessoas e é responsável pela riqueza do seu mundo interior. Aberto comentário, Dani. Acho que quando Kardec colocou no próprio Evangelho, né, a questão do divórcio, e Kardec era conhecido como o bom senso encarnado, né? Então, acho que a gente deve procurar agir com bom senso também, né? E investigar a realidade da relação e tudo mais, para você poder formar, né, uma consciência em relação àquilo. Tipo, se o divórcio seria, a separação seria a melhor opção, né? Ou não, ou se vale a pena você investir naquele afeto. Acho que isso é uma investigação muito particular de cada um, né, Tassi? E compreender o que move o relacionamento, qual é a construção que você está fazendo. Isso é algo saudável, é algo bom, é algo que acrescenta, é algo que tem respeito, é algo que agrega ou não. Então, acho que é muito particular de cada um, como o próprio texto traz para nós vários pontos assim, para a gente poder refletir, né? Como ele coloca ali, são variadas as necessidades da alma humana. Então, dentro de todas essas variações, é a gente investigar aquilo que vai agregar, se a gente tem sintonia, se a gente tem afinidade, se aquilo também está afinizado com aquilo que a gente almeja para o nosso futuro. Aquilo que eu estou vivendo hoje, ele vai construir o futuro que eu desejo para a minha vida? Isso inclui os nossos relacionamentos. Eu arriscaria dizer que a nossa parte afetiva talvez seja uma das mais importantes, das mais relevantes da nossa vida, porque é um sustento mesmo. Você pensa, quando você pensa em um problema, você está passando um problema, você quer ter as pessoas que você ama por perto, você quer ter aquele ponto de apoio, né? Então, qual a qualidade do afeto que você vive para ele te sustentar naquilo que você precisa, né? Quando ele coloca o amor enriquece mutuamente as pessoas e é responsável pela riqueza do seu mundo interior. Então, o quão rico é o seu mundo interior nesse sentido? Você tem preciosidades dentro de ti? E não falo só do relacionamento amoroso afetivo, né, Tássia? Mas de tudo, a qualidade das nossas amizades, a qualidade, né, dos nossos relacionamentos amorosos, das pessoas que estão à nossa volta. A gente pensa, né? Tem um livro que fala que nós somos fruto das 5 pessoas com as quais a gente mais interage no mundo. Vamos pensar, então, qual é a qualidade das pessoas com as quais a gente está interagindo também, porque isso vai influenciar no que nós somos, vai influenciar no que nós vivemos em todos os âmbitos. Então, sabe, quais são as nossas escolhas? O que a gente está escolhendo? A partir daí, a gente vai saber o que a gente vai ter lá na frente também, né? Pensando que a vida é essa eterna construção, né? E é bonito, né, Dani? E me parece também que a gente vive muito aquilo que Bauman fala, né, da liquidez, né, sobre as relações líquidas, sobre esse amor líquido, sobre as coisas que também passam rápido. Como bem disse ali, e como você bem falou também, é, estar casado ou não, se divorciar ou não, é uma escolha de cada um, né? É uma vivência profunda de quais são as nossas necessidades, o que a gente está agregando a nós e ao outro naquelas trocas, né? Mas me parece que hoje em dia a gente vive muito isso de fugir muito da dor, né? Então, de talvez também não entender muito qual é o papel profundo ao nos relacionarmos com alguém. Porque é claro que vai ter a parte boa, mas também vai ter a parte do desafio, também vai ter a parte das renúncias que a gente vai ter que fazer, né? E não me parece que a gente esteja preparado para isso, né? Nisso de você poder estar sempre trocando de parceiro, de ser muito fácil arranjar novas conexões, né? Acabam se perdendo mesmo em muitas coisas essenciais. Então, ele fala ali, né? Às vezes a separação é um subterfúgio para uma saída fácil, um pretexto com que alguém procure esquivar-se das responsabilidades unicamente. Ou seja, é,
Porque a vida também é feita desses altos e baixos, né, Dani? A vida é feita desses picos e desses vales. Imagina uma relação aí de que às vezes você quer construir com uma pessoa ao longo da sua vida toda, considerando inclusive que a gente tem vivido mais, quanto de tempo a gente não vai passar com aquela pessoa e travando contato com aquela conexão? Ou seja, são muitos altos e baixos mesmo, né? Mas é entender que vai ter a parte boa, mas na parte ruim outras coisas vão ser consolidadas. Tem uma mensagem de Emmanuel muito bonita que ela fala exatamente isso, assim, que cada fase da vida, tal qual as estações que a gente fala, né, tal como os ciclos que a gente vivencia na vida, vão ter uns altos e baixos. E quando tiver abundância, quando tiver a felicidade ali, a paz no lar, que a gente saiba de fato, estreitar os laços, né? Criar esse ambiente de paz, esse ambiente de amor, para quando vier a crise, porque elas vão vir, elas vão chegar, também ali a gente construa outras coisas, resignação, tolerância, né? Então, muitas vezes, passar por uma fase difícil no relacionamento te transforma em um ser humano melhor. Então, eu acho que me cabe esse questionamento, sabe? Nas crises em que eu vivencio, porque elas existem para todos. Eu estou me transformando em um ser humano melhor, nessas trocas que eu estou fazendo com o outro, eu estou aprendendo a amar, né? E aí cabe a cada um ver qual é o limite, porque tem limites também intoleráveis, né? Mas é perceber, sobretudo, se eu estou aqui como ser encarnado para melhorar as minhas relações, que eu possa pensar profundamente nisso, né? De respeitar o outro, de tolerar. Então, que a gente possa fazer esses exercícios, mas que cabe a cada um, de fato, saber o que é melhor para si, né? Se manter ou não essa relação afetiva. Vamos continuar, né? A estrutura do verdadeiro ensino religioso nos deve unir amorosamente uns aos outros e não nos manter unidos pela intimidação, pelo medo do futuro ou pelas convenções sociais. O ensino espírita, propagado pelo Livro dos Espíritos, nos faz redescobrir o sentimento de religiosidade inata em cada criatura de Deus. Religiosidade é o que possuía Allan Kardec em abundância, pois enxergava os fatos da vida com os olhos da alma, quer dizer, e além dos recursos físicos, usando os sentidos da transcendência a fim de encontrar a verdade escondida atrás dos aspectos exteriores. O eminente professor Rivail entendi que o verdadeiro sentido da religião deve consistir na busca da liberdade, no culto da verdade, na clara distinção entre o temporal passageiro e o real permanente. Estar com alguém por temor religioso é diferente de estar com alguém por amor. Somente o amor tem significado perante a divina providência. Lembramos-nos de que a solidão aparece quando negamos os nossos sentimentos e ignoramos as nossas experiências interiores. Essa forma comportamental tende-nos a fazer ver as coisas do jeito como queremos ver, ou seja, como nos é conveniente, em vez de vê-las como realmente são. Assim, distorcemos a nossa realidade. Não rejeitemos o que de fato sentimos. Isso não quer dizer viver com liberdade indiscriminada e sem controle, mas sim reconhecer o devido lugar que corresponde aos nossos sentimentos, sem ignorá-los, nem tampouco deixá-los ser dono de nossa vida. Se devemos permanecer ou não ao lado de alguém é uma decisão que se deve tomar com espontaneidade, harmonia e liberdade, sem mesclas de medo ou de imposições. Aberta comentários, né? Acho que tá sem, Dani, ainda. Tá sem áudio. É verdade. Interessante pensar, né? Porque não muito tempo atrás, e talvez em alguns lugares ainda se viva nessa imposição em relação ao casamento, né? Mas, inclusive, do ponto de vista religioso, né? Tem em cidades pequenas, em cidades do interior, ainda tem isso muito, né, Tássia? Mas eu acho que eu fico com a questão do se relacionar por amor, sabe? Do se relacionar pelo comprometimento consigo, pelo comprometimento com o outro, pelo crescimento mútuo, pelo respeito, e pelo quanto isso pode ser bom, pode nos trazer alegria, pode nos trazer bem-estar também, porque a gente é feito para se relacionar. Nós somos feitos para viver em sociedade, para viver em comunhão, e nós criamos as nossas micro-sociedades, né, Tássia? Acho que são aquelas pessoas que convivem mais, com mais proximidade, junto a nós.
Então, a gente ter esse olhar amoroso também para a vida que precisa ser convivida, né? Porque isso agrega muito, isso traz para nós um crescimento, um aprendizado que é necessário, né? Mas também a gente não se forçar a isso, né? A gente ter essa espontaneidade diante da vida, e respeito àquilo que a gente acredita e aquilo que a gente está sintonizando também, e aquilo que a gente se conecta, cara, é um emaranhado de coisas para se observar, para se viver, para se distinguir, para poder compreender aquilo que acontece conosco, aquilo que acontece com o outro, aquilo que acontece com o mundo. A gente não vive sozinho e é essa coisa toda o tempo todo, né? Mas a gente ter amor próprio, né, Tassi? Ter autorrespeito, ter esse olhar amoroso para nós também, ter o discernimento daquilo que a gente merece, daquilo que a gente é capaz de construir, do esforço que isso demanda também, né? Que não é um mar de rosas, a gente tem um compromisso, tem uma responsabilidade pela qualidade daquilo que a gente vai viver. Deixar as palavras que deve estar acabando. É, e eu acho que é isso, né, Dani? É de cada um mesmo analisar se continua, se inicia ou não um vínculo, se continua nele ou não, né? Mas que, sobretudo, a gente se autoconheça, né? Conheça as fragilidades do outro. É bonito porque quando a gente vai se conhecendo mais, a gente vai percebendo quantas vezes a gente é reativo, quantas vezes a gente responde mais, o quanto a gente entra numa defensiva que não deveria estar. E é bonito entrar nesse processo porque a gente nos auxilia, mas também ajuda o outro, se a gente quiser. No sentido de, ao perceber as feridas, aquelas dores, a gente percebe, olha, coloquei isso no diálogo de uma forma ruim, às vezes mexi numa ferida que às vezes eu já percebi que o outro tinha, ou passei a perceber, né? Porque a gente também tem as nossas feridinhas que se alguém pisa um pouquinho ou se toca um pouquinho, a gente já dá aquele pulo, né? Porque também somos e também temos essas feridas, né, emocionais. Então, eu acho que é isso. Sobretudo que a gente, de fato, tenha consciência das trocas que a gente tem feito, né? E se a gente tem sido fator de soma na vida dessas pessoas, né, Dani? Que, assim, passar pela vida do outro para torná-lo alguém pior, para impor coisas que não são da natureza dele, para impor valores que a gente já percebeu que não são deles, porque a gente também conhece as pessoas, né, Dani? É claro que às vezes a gente cria ilusões, né? Então, sobretudo também o meu pensamento é que a gente possa se olhar com verdade para o outro, para ver o que, que eu posso esperar de verdade dessa pessoa. Será que eu não estou me iludindo? E as pessoas, elas dão pistas, elas dão sinais, né? E que a gente possa ver a verdade e a realidade tal qual ela é. Porque a gente travar contato com a nossa verdade, com a verdade do outro, é que a gente sabe, assim, isso eu posso construir na relação, isso daqui eu já não posso esperar, porque a gente é muito diferente. Então, é ter esse senso de realidade muito aguçado, né? E é perceber, tem sido fator de soma, porque é isso que eu vim fazer aqui, né? Então, ele coloca muito ali, né, que às vezes a gente impede o crescimento do outro, que não sejamos essas pessoas, né, que possamos cada vez mais fazer treinos de não ciúme, de não possessividade, de permitir que o outro se expresse sua verdade. Claro, que cada um de nós tenha, nessas nossas relações que a gente cria, a gente estabeleça os nossos limites, a gente estabeleça as individualidades de cada um, renunciando, claro, porque isso vai existir, é uma troca, um casal, né? Mas é isso, sobretudo que a gente tem esse desejo profundo de, ao entrar em contato com aquela alma, né, que é tão valiosa quanto nós, que a gente possa deixar algo de bom na vida daquela pessoa, sabe? Sem imposições, né, sem estratégias de manipulação, só querendo fazer o bem, aquele que está ali ao nosso lado como companheiro de viagem. Né? Ele me ajuda a crescer, eu ajudo que ele cresça também. Isso é um treino, e a gente pode fazer isso, e é para isso que a gente está aqui, né? Então é isso. Uma boa semana para todos. Dani, se você quiser comentar mais alguma coisinha, tem um tempinho aí. Acho que o meu desejo é que a gente seja bem intencionado para o bem, né, Tassi? Isso que você falou da gente ser fator que agrega na vida do outro é muito importante, né? Que a gente também quer pessoas ao nosso lado que agreguem, né? Pessoas que tragam coisas novas, que tragam possibilidades, oportunidades de crescimento, de evolução. Então, que a gente também